A nossa questão sobre a revolução interior, de alguma forma, está ligada ao amor, porque, caso contrário, aquele protagonismo para um mundo solidário, temo que não vá acontecer. E suponho que amar todos amam, então isso pareceria uma solução simples. Mas para que o amor realmente seja espiritual ou mereça esse nome, ele precisa ser de alguma forma purificado. E talvez vocês conheçam alguma coisa desse livro chamado Aos Pés do Mestre, que foi o primeiro livro que Krishnamurti escreveu, e que eu costumo dizer que ele é um livro de bolso, e eu costumo demonstrar que ele cabe no bolso. Claro que o meu bolso está tão cheio que ele quase não cabe, mas assim fica um destaque para você, para a filmagem, etc. E me encanta dizer que ele é uma introdução à filosofia Vedanta, que tem 4 qualidades, das quais o amor é considerado a última. Eu li pela primeira vez quando eu tinha uns 13 anos de idade e nunca imaginei que aos 40 eu iria fazer uma tradução nova, porque a anterior tinha alguns probleminha. Mas foi para mim uma satisfação especial que em 99 nós lançamos a primeira edição em português pela editora Teosófica. Agora já estamos na 9ª edição. E, enfim, ele sugere que o amor é a qualidade mais importante, porque sem o amor todas as outras não teriam sentido ou não seriam suficientes. Acho que nós sabemos na vida humana que se faltar amor, faltou tudo. Nós podemos ter todas as coisas. Outro dia eu vi uma menina que ganhou na loteria lá na Inglaterra, mas depois que ela comprou tudo que podia, ela descobriu que faltava talvez um marido, alguém que ela considerasse seu companheiro. Ela resolveu fazer um reality show, porque ela tinha dinheiro para isso, para selecionar. Não vou contar toda a história, é difícil selecionar a pessoa ideal, mesmo tendo dinheiro. E às vezes o dinheiro pode se tornar até um impedimento, porque tu não sabes mais se a pessoa veio a ti por amor ou por causa do dinheiro. Talvez seja a trágica situação, eu suponho, de um outro ganhador da loteria, esse no Brasil. Não sei se vocês lembram, já tem algum tempo, mas ele tinha diabetes, já tinha perdido as pernas, já tinha uma idade um pouco mais beirando 50, talvez 60, não me lembro o detalhe. Estava numa cadeira de rodas, vendia coisinhas na beira da estrada, e aí ganhou a sorte grande. Aí, isso foi notícia por um bom tempo, porque ele arranjou uma menina que ele entendeu ter se apaixonado por ele. Parece que ela tinha 19 ou 20 anos. E então a sorte grande virou um grande casamento, e depois o amante dela o matou, e aí virou o azar grande, eu suponho. E num país que se cumpre 1/6 da pena e tal, acho que depois de uns 5 anos ela está liberada para usar o dinheiro, evidentemente, que era o motivo do grande amor. Então, o amor é uma palavra muito desgastada. Embora seja a tradução que o mestre dá, a última qualidade, que leva, segundo a tradição do Vivekachudamani, à abertura das condições da mente para o caminho do Nirvana, a chamada primeira iniciação, que é justamente Mumukshutva, ou desejo de libertação da roda de nascimentos e morte. Portanto, definido como amor a Deus, ou desejo de libertação das coisas que dele nos afastam. Então, esse verdadeiro amor, que está acima de todas as ilusões, não é aparentemente tão fácil de ser atingido. Eu estava certa vez com o Dalai Lama, aliás, quando o conheci em 1991, ele dava palestras na Sociedade Teosófica às margens do rio Ganges, lá em Varanasi, na nossa sede em Kamatya,
que é a sede então nacional da Sociedade Teosófica, e não é internacional, que fica em Chennai. E porque era o centenário da morte da senhora Blavatsky, se fez essa ocasião especial. O Dalai Lama, que foi abrigado pela Sociedade Teosófica quando chegou pela primeira vez na Índia, ele não era famoso, né? Ele tem um magnífico livro, Façam a Revolução, que eu vou recomendar a vocês, tem a ver com a ideia de uma revolução interior, mas com certeza é a revolução da paz. Então voltamos ao mesmo tempo, sem amor ou sem paz, a verdadeira revolução não acontece. Não? E ele dizia, então, a gente tinha que passar por detetor de metais. Para mim foi uma certa provação, foi a primeira vez, eu tinha uns 30 anos, que eu tive que falar num painel depois dele para umas 2.000 e tantas pessoas em inglês, que eu nunca tinha dado uma palestra em inglês. Então, é um momento que a gente não consegue esquecer. Mas mais importante eram as palavras dele, quando dizia que todos nós somos frutos da compaixão. Porque uma criança, ao nascer, é totalmente frágil. Não sei se todos aqui já têm filhos, vejo muita gente jovem, mas a primeira vez que a gente segura uma criancinha que ainda não consegue segurar o peso da própria cabeça, a sensação de fragilidade, pelo menos os homens que são às vezes um pouco desajeitados, deve ser o meu caso, a sensação de que aquilo vai quebrar. A gente dá graças a Deus quando chega aos 3 meses, pelo menos segura a própria cabeça. Mas que vai desnucar aquilo em algum momento. Ao contrário, quando vocês veem, outro dia eu vi na GNT, esse outro dia faz algum tempo, né? Uma girafinha nascendo. E não precisa dar o tapinha, porque ela cai já da altura da mãe, que não consegue se agachar muito. Então, ploft, aquilo já vale por várias palmadas, né? E depois de uns 30 minutos, não sei como, o bichinho malou bem, trôpego, não está de pé. E o Dalai Lama dizia que os animais se adaptam rapidamente. E nem que seja para fugir do leão, a girafinha está pronta. Agora o ser humano leva 1 ano para aprender a caminhar. Às vezes até atrasa um pouco. E até essa idade nós somos muito frágeis para fugir de qualquer agressão do meio ou de um animal mais rápido, se nós formos a presa, né? Se o leão vier, tá tudo perdido. Né? Então, até acho que 5, 6 meses ainda está aquela coisa de engatinhar, etc. e tal. Tem uma zona de transição. Mas o argumento do Dalai Lama é que se alguém não se compadeceu da nossa fragilidade infantil, então seria a contradição, nós não teríamos chegado à idade que chegamos. Então, se não tivemos o pai e a mãe presentes, no mínimo, alguém assumiu essa função, porque sem essa proteção extra, nós não chegaríamos à idade que estamos. E esse era o argumento central do Dalai Lama para nos dizer que todos nós somos frutos da compaixão. Alguém se compadeceu da nossa fragilidade infantil. Verdade que eu vi outro dia também notícia, quando eu digo outro dia, vocês já sabem, é uma coisa mais antiga. Né? A mãe, sei lá, estava com muita pressa, deixou a criança numa lata do lixo. Né? Outra deixou na floresta, foram os lenhadores que acharam a criança lá perto do Recife, sendo devorada já pelas formigas, mas graças a Deus ainda deu tempo, e depois, como a pele se regenera com facilidade nessa idade, a criança se recuperou. Mas se deixada à natureza, em poucos dias, não sei quantas horas exatamente, a criança morre. Então eu vou insistir na ideia de que nós somos totalmente frágeis, totalmente dependentes de uma força que se compadeça de nós quando nós chegamos a esse mundo. E esse era o argumento central do Dalai Lama, para dizer que nós somos todos frutos da compaixão, dando a entender que se não houvesse a compaixão,
é óbvio, a humanidade se extinguiria. Em geral, se não existissem mulheres, também aconteceria isso, porque os homens não são muito adaptados, mas deixa para lá. Então, eu tenho a impressão que o argumento dele é extremamente válido. E, acima de tudo, ele dizia, se depois nós esquecemos da fonte de onde viemos, se depois nós perdemos o contato com essa compaixão original que nos gerou ou que nos apoiou para chegarmos onde chegamos, então esse é outro assunto, até a investigar, por que nós perdemos essa conexão com a nossa origem, com a nossa essência. Então, eu vejo que o budismo, pelo menos nessa visão Gelugpa do Dalai Lama, e o Vedanta, com os seus 4 passos para chegar ao amor, né, seriam o discernimento, a ausência de desejos, a boa conduta e o amor, como traduzidos por Krishnamurti ou seu mestre, como ele declara que na verdade não era dele, ele tinha 14 anos, então ele dizia que na verdade o seu mestre é que havia ensinado e traduzido assim. E ele começa o prefácio a dizer, o prólogo, minhas não são essas palavras e sim do mestre que me ensinou, até porque vocês leem aquele livro, uma criança de 14 anos dificilmente poderia ter escrito um conteúdo tão profundo. Voltando então a essa ideia de que os dois convergem de alguma maneira, porque seja pelo amor, seja pela ideia da compaixão ou da solidariedade, que é o nosso tema central, nós vamos ver que uma revolução interior vai ocorrer quando o amor for purificado. Porque me lembro até, quando garoto, que assisti alguma vez um filme, Os Brutos Também Amam, algo assim. No GNT ainda deve, não, aqueles canais cult ainda aparecem. Quer dizer, é um título estranho, talvez, a sugerir que amar todos amam. Mas o nível de possessividade e egoísmo em que, em geral, o amor está no nível humano contaminado, faz com que aquilo que deveria ser a maior felicidade humana, quando talvez o ser encarnado fica com saudades da unidade perdida, é reencontrar a sua outra metade. Então nós vamos verificar a ideia, já desde os tempos do banquete de Platão, que sempre recomendo a leitura, a ideia de que nós éramos um ser completo, fomos divididos, enfim, todos esses mitos antigos sugerem que o amor original tende a ser esquecido ou perdido. Eu, certa vez, fiquei surpreso quando a minha esposa resolveu ter o segundo filho. O primeiro pode escorregar aí, sabe, no Brasil muito comum essa história do carnaval, da champanhe, da cerveja e tal. Daqui a pouco nasce a criança, não se sabe bem, às vezes nem bem quem é o pai. Não é o caso. Quando a pessoa vai para a segunda vez, ela sabe todos os sofrimentos que ela vai passar. Não é um processo exatamente acidental. Então eu tenho uma especial veneração pelas mulheres que chegam a ter a coragem de engravidar conscientemente pela segunda vez. E eu perguntei a ela como que ela tinha coragem, se ela já tinha passado por isso, por aquilo e tal, e agora com a idade já não ia ser tão fácil, não entrando em detalhe, se daqui a pouco ela assiste a palestra e eu apanho em casa, mas enfim. Aí ela disse, porque a gente esquece. E essa é a mesma resposta dada por Platão, que o problema do ser humano é que o ser humano esquece. E com isso nós também podemos até repetir os mesmos erros. Nós vínhamos por aqui procurando pelo GPS e a rua, daqui a pouco na Carlos Drummond de Andrade, eu digo, vai ter uma pedra por aqui.
Normalmente o animalzinho tropeça, se levanta e ali ele lembra que ele não vai pisar de novo. Mas o ser humano é capaz de ser teimoso e mais uma vez e de novo, e comigo vai ser diferente. E ele insiste contra a sabedoria antiga e quer provar que ela é mais forte. E aí, então, às vezes ele repete várias vezes o mesmo sofrimento. Mas a ideia fundamental é que mesmo o amor frequentemente fica contaminado pelo ciúme. E o ciúme está ligado a tapas ou a ansiedade, não é? A capacidade da mente antecipar os samskaras, enfim, a tendência da mente a ficar preso às suas impressões na zona de conforto e querer resistir a parinama, que é o processo da mudança. Então, entre a mudança que é inevitável, pois que a vida é uma sucessão de transformações, como já dizia o Buda, e acho que copiava aí Heráclito, preferir um oriental ou ocidental, tanto faz, o problema é o mesmo. Mudanças que nós, em geral, não controlamos. Eu tenho um amigo que já sobreviveu até ao câncer, e às vezes eu pergunto para ele, tudo sob controle? Ele diz, tudo sob controle, só não sei de quem, mas está sob controle. Então, em geral, nós não controlamos quase nada, né? Mas, então, essa sucessão de mudanças exige de nós uma certa ausência de desejos, pelo menos um desapego, um desprendimento, sem o que o genuíno amor vira possessividade. Então, vocês estão entendendo? Era uma das perguntas que eu me fazia quando eu li pela primeira vez aos pés do mestre, tinha só 13 anos, como já disse, eu não entendi por que se era a qualidade mais importante, colocaram na última posição. Primeiro vem o discernimento, depois vem esse desprendimento, depois vem a boa conduta, lá no fim, quando a gente não acredita mais, aí então aparece o tal do amor. Mas eu suponho que isso tem a ver com um processo de purificação, porque senão o amor bruto ele é, de certa forma, um desvio, um arremedo, um simulacro, alguma coisa que não é exatamente o verdadeiro amor, embora às vezes seja tratado como tal. Só que do ciúme vem a posse, a violência, o croda vem pela não satisfação de um determinado desejo. Outro dia eu peguei também uma notícia de um moço que, desencantado com a atenção que a mulher estava dando ao filho recém-nascido, pelo visto era o primeiro filho, e estava, parece que alcoolizado, que também é outras coisas que o Buda não recomenda, e de repente, então, ele, na frente da mulher, matou o filho para provar que ele era mais importante. Eu não sei o que ele tinha na cabeça, melhor não dizer. Mas o fato é que muitos casamentos terminam cedo hoje em dia porque as pessoas não amadureceram para o fato de que precisam se doar para a criança. Não é apenas um namoro, agora que a criança nasceu, uma doação recíproca. Né? E se o homem acha que vai continuar a atividade sexual que ele tinha antes, e aí ele está confundindo o amor com o sexo, mas eu nem vou entrar em toda essa confusão. Embora seja uma confusão muito humana, nós vamos verificar que ele não vai conseguir aceitar que agora ele não é mais o protagonista do filme. Agora, como nós vamos falar de protagonismo num mundo melhor pela solidariedade universal, se nem as funções do amor pessoal foram bem encaminhadas? Então, a purificação desse processo, que é doação, a purificação desse processo que depende de nós cuidarmos de um ser frágil que nós geramos, eu suponho que não seja um acidente da natureza, exige maturidade. Esse é o primeiro estágio da célula da sociedade, sem a qual a criança vai desenvolver uma série de dificuldades. E aí como que ela vai chegar a um amor universal se nem, como numa das cartas o mestre diz, que aquele que pretende alcançar o infinito, primeiro tem que resolver o finito. Então, se nós vamos falar no amor de um novo mundo, de uma solidariedade universal ou mundial, e a paz sendo o caminho, e como dizia o Gandhi, né? Não há um caminho para a paz é o caminho, a gente já tem que viver pacificamente desde o início. Então eu diria também que o amor tem que estar desde o primeiro passo,
E o próprio Krishnamurti dizia, a palestra que eu vou dar dia 24, posso fazer um convite? Vocês podem ir até de patinete para Brusque. Que horas vai ser? 9 da manhã, 9h30? 9, né? Então, nós vamos falar sobre essa temática de uma forma, só que aí nós vamos dedicar o dia inteiro, aqui nós não vamos ter todo o tempo, embora eu tenha certeza que o efeito que vai atrair vocês vai ser a música do Ney cantada pela Sabá, que aí vocês vão querer ir para nós. Também, né? Tá certo. Sem falar no apelo do sorriso, né? Da nossa querida anfitriã, porque eu não posso resistir em falar que me sinto um pouco pai da criança também do Grupo Luz no Caminho, e a Márcia, desde o início, nos apoiou e hoje ela é o sustentáculo dessa casa. Muito obrigado. Gratidão. Mas, enfim, eu sou tocado a perceber que se o amor não é assim desprendido, ele pode sair depois no jornal Matou por Amor. E isso é uma contradição. Aliás, o primeiro capítulo do nosso livro, não por acaso, se chama A Contradição Humana. Porque a dificuldade está que nós confundimos o amor com o sexo, nós confundimos o amor com a posse, nós confundimos o amor com muitas coisas. Então o verdadeiro amor acaba sendo perdido no caminho, como no garimpo e como na purificação do ouro. Nós temos que levar o cadinho, aumentar a temperatura, tapas, é isso, é a austeridade original, o primeiro passo no yoga preliminar, tapas, svadhyaya, ishvara pranidhana. Então nós temos que nos submeter à disciplina física, intelectual em Ishvara Pranidhana, que é o estudo, aliás, em Svadhyaya, e aí na devoção e na meditação em Ishvara Pranidhana. Isso é o que começa a nossa senda no yoga. Assim também, o primeiro passo na senda do Vedanta é o discernimento. E começa discernindo entre o que dura e o que não dura. E se nós não sabemos se esse amor dura ou não dura, agora eles inventaram uma palavra que a minha filha traz lá em casa, que eu não sei bem o que significa, mas parece que é ficar. E é uma coisa que parece volátil. Né? Então não há nenhuma certeza de durabilidade nessa palavra. Se numa ficada dessas nascer a criança, aí nós vamos ter uma confusão, porque a criança vem para ficar, embora o ficar não tenha esse significado. Né? Então, deixa vocês resolverem essa equação. Mas o fato é que, então, se nós não temos essa maturidade para nos doar ao ser que veio para ficar, então, aquela coisa volátil vai ter problemas, vai dar colisão. Eu acho que a nossa educação hoje em dia não está apontando para a vida, e sim para o marketing e para outros interesses. O resultado é que o amor, que deveria ser uma coisa simples e a fonte da nossa felicidade, virou uma coisa extremamente complicada e motivo de grandes terapias e tratamentos, porque nós não sabemos mais amar. A julgar pela quantidade de infelicidade, e eu ter sido chamado na UNB no semestre passado, porque houve 11 suicídios e um assassinato só no primeiro semestre entre os alunos, que deveriam estar agraciados por terem entrado numa universidade que nem se paga, a Universidade Federal, né, que é um upgrade, uma cultura que só 1% chega a concluir um curso universitário. Então seria de se esperar o contrário, seria um momento de júbilo, ser jovem e ter essa oportunidade. Mas se não há uma educação voltada para o amor e para a paz, aí nós realmente temos que fazer uma revolução interior, como uma outra que fez questão de se jogar ainda de cima da torre da caixa d'água, porque também só morrer num canto não atrai atenção, tem que virar celebridade, nem que seja no momento da morte. Por isso que também envidraçaram o Pátio Brasil na área de alimentação, porque o pessoal subia só para saltar lá para baixo. Então isso indica que há algum vazio nas coisas essenciais na nossa civilização, e a sociedade teosófica trabalha com essas coisas antigas, que tentam lembrar o que era essencial para o amor e a felicidade humana. Não sei se é muito demodé,
mas acho que do jeito que o mundo está, há uma carência visível dos valores mais essenciais. E por isso eu acho que o Dalai Lama é tão bem-vindo entre nós, apesar de já ter seus 80 e tantos anos, e dizer que a revolução interior e a revolução pelo novo mundo é nossa. Ele passa a bola para as gerações futuras. Eu nasci no ano em que ele saiu do Tibete e foi lá, os monges perseguidos dinamitaram 250 templos, torturaram os monges em nome de uma ideologia, então eu nem vou entrar nesse assunto. Mas o que eu quero dizer é que nós temos que ficar acima dessas questões passageiras e mergulhar na essência do ser humano e nas suas necessidades reais. Então, se a verdadeira necessidade do homem é o amor, nós temos que purificá-lo dessas manifestações que o deformam, e acho que assim se começa a entender por que o amor, sendo a qualidade mais importante, acaba sendo a última a ser conquistada, embora pareça que todos saibam amar, ou de amem de alguma forma. Então, a primeira é a distinção entre o que dura e o que não dura. Chama-se viveka em sânscrito ou discernimento. Se nós não soubermos o que é amor e o que é paixão, o nosso casamento não vai chegar sequer a 1 ano, ou muito menos 10. Outro dia eu estava fazendo um reajuste de plano. Você sabe o que é marketing, né? Então eles sempre querem um plano disso, plano daquilo. Aí disseram que eu já tinha mais de 10 anos num plano, não sei das quantas, queriam fazer um upgrade para outro plano. Aí a moça ainda argumentou, muitos casamentos não duram isso. Então, nem sei o que dizer. Mas houve um tempo em que se jurava no altar porque era um amor para durar para sempre. Depois as pessoas têm suas contradições, o que quer dizer que elas acham que a aventura da vida é seguir o desejo, mas aí eu sou escravo do desejo. Se fosse amor, tinha que durar. Então não era. Foi uma paixão, um vento passou, água debaixo da ponte, aquelas histórias todas, não move moinhos, já foi embora. Mas toda essa volatilidade indica uma falta de profundidade e uma insatisfação. Eu fiquei também impressionado por umas gêmeas num programa Quilos Mortais. Chegaram a 300 e poucos quilos, resolveram fazer uma dieta. Não, na verdade, quem resolveu foi a avó delas, que pagou uma bariátrica para cada uma, mas até para fazer a bariátrica, ou tiveram que preencher requisitos, estavam completamente fora de forma, tiveram que se preparar, perder pelo menos uns 50 quilos iniciais, se nem o coração não ia aguentar, nem fazer a bariátrica. Mas o que é a bariátrica, senão uma forma física de diminuir a capacidade do estômago para dar uma sensação de plenitude? Porque o estômago está tão dilatado que a pessoa fica insaciável. Ela tem que comer muito para encher aquele balão todo. Outras terapias botam balão para dentro, para inflar, e aí dá a sensação de plenitude. Então as pessoas esqueceram que dizia o Talmud, que rico é o homem que está satisfeito com o que tem. Nós estamos numa civilização que nutre o desejo, e o marketing é isto, é até gerar desejos que não são necessários. Criar necessidades artificiais, não há cartão de crédito que consiga ser pago desse jeito. Nós ficamos correndo atrás de sonhos fúteis e que se desvanecem porque não duram. E como dizia o Dalai Lama, a pessoa está satisfeita de manhã porque comprou o carro novo, mas já de noite ela está deprimida porque tem que pagar as prestações. Então aquela felicidade não durou poucas horas e ela já está deprimida de novo. Então, por que nós temos dificuldade de descobrir o que realmente é a saciedade emocional? Por que nós temos que apostar em desejos insaciáveis e em coisas muito idealizadas e sofisticadas, quando o amor pela fragilidade humana deveria ser uma compaixão simples? Então, esse é o nosso questionamento de uma revolução interior. Então, o primeiro passo é distinguir o que dura do que não dura.
E isso está ligado a regrinhas básicas como viver de uma forma responsável, consciente, com as necessidades dos outros que acreditam em nós. Houve um acordo, é o que os antigos chamavam de certo e errado, não sei se está muito demodé, mas quando eu dou a minha palavra, se eu não cumpro, haverá uma frustração. Então, aquela criancinha está dependendo que os dois, o pai e a mãe, ou seus substitutos, cumpram o que ela espera, porque senão ela não cresce. Ela precisa ter suas necessidades preenchidas. Ela ainda não tem necessidades deformadas. Eu quero dizer, uma pessoa que fuma é uma pessoa que adquiriu uma necessidade artificial. Na primeira vez, com certeza, ela tossiu, ela isso, ela aquilo. Mas depois de fumar muitas vezes, ela vai criar uma dependência até química. Que dirá a bebida e as drogas, que eu nem vou chegar nesse nível, porque é um desastre. Mas o problema todo é que quando eu crio uma necessidade artificial, depois eu não consigo ser feliz com as coisas simples. Então, conseguir retornar à simplicidade da vida é o caminho da felicidade. Isso é a essência do budismo e é a essência do Vedanta. Então, se eu conseguir fazer esse caminho regressivo, o amor é universal, é Budi, é a expressão crística, etc. e tal, o amor ao próximo, ele só vai acontecer se primeiro houver o discernimento entre o que dura e o que não dura, se depois houver o discernimento entre o que é importante e o que não é importante, o que é útil e o que é inútil, o que é mais útil do que é menos útil. As coisas têm uma função, uma finalidade. Se nós não atingimos as finalidades da vida, as coisas se esvaziam e nós não vemos por que temos que fazê-las. Perdemos a motivação. E aí muitos amores vão se azedando porque as pessoas não cumprem suas responsabilidades domésticas. Ninguém quer fazer as tarefas repetitivas, não vê significado naquilo. Uma vez nós estávamos numa reunião de meditação lá em alguma coisa dos Guararapes, lá em... Isso, vocês me salvaram, é lá perto do Recife. E a gente fazia a meditação, depois ia para as refeições, lavava os pratos, estávamos numa casa de freiras que nos alugaram uns quartinhos lá, e eu estava lavando a louça e ela também, a freirinha deixou cair a louça e quebrou. E eu perguntei, irmã, quem está ali preocupando? Ela olhou para mim com uma cara de surpresa e perguntou, mas como o senhor sabe que eu estou preocupada? Bom, basta ver, não é? Ela quebrou a louça. A pergunta que fizeram, a chinesa que tinha lá o seu prato da dinastia Ming, não sei das quantas, que dinastia é essa? 300 antes de Cristo. Como que então dura todo esse tempo em uso? Porque talvez quando nós lavamos pratos, nós lavamos pratos. Então, se a mente está focada, isso é meditação, se a mente está focada no que faz, é incrível como os pratos não quebram. É uma coisa quase inacreditável. E o resultado é que quando as coisas começam a quebrar, serem mais mal feitas, feitas de qualquer jeito, etc. e tal, de má vontade, é sinal de que nós não estamos com a plena atenção, Samyak Smriti, ao fazer, e isso quer dizer que estamos longe do samadhi ou do êxtase, estados mais transcendentes de consciência, porque, infelizmente, para que os estados transcendentes sejam atingidos, primeiro nós temos que resolver os estados imediatos. O resultado, então, desse processo é que se nós chegarmos a distinguir o verdadeiro do falso, pode o amor sobreviver à falsidade? O amor não é um ato de entrega e de confiança? Qual é o amor que sobrevive à descoberta da mentira? Bom, aí a gente perdoa, aí a mentira se repete, vem aquelas promessas, como dizem, promessa de bêbado, que dessa vez vai ser fiel, vai isso, vai aquilo, e continua mentindo, e mentindo, e mentindo. Evidentemente, num certo momento, nem o perdão crístico resiste.
Eu quero dizer que o amor não pode tomar o caminho da falsidade, eles são incompatíveis. Então, o discernimento acaba, no último estágio, pelo menos aos pés do mestre, distinguindo entre o egoísmo e o altruísmo. Então, se o amor realmente é voltado para o outro, para o próximo, vocês sabem quais são os lugares mais interessados no próximo? Padaria e banco. Estão sempre preocupados, o próximo, o próximo. Então, aquelas filas intermináveis, aparentemente um lugar muito fraternal, porque é uma preocupação com o próximo, mas é só de aparência. A verdadeira preocupação com o próximo é colocá-lo antes de nós na nossa disposição. Qual é a nossa prioridade na vida? Eu ouvi o Otávio nos lembrando que nosso primeiro dever é servir. Então, a ideia de uma fraternidade universal, a ideia de uma solidariedade que vai protagonizar um mundo melhor, é a ideia do serviço, que é a expressão da fraternidade na prática. E é um dos temas da nossa escola de verão, e é o tema perpétuo da nossa sociedade teosófica, que trabalha em mais de 50 países do mundo há 140 e tantos anos, na expectativa de ajudar a criar um mundo melhor. A segunda qualidade, eu acho que eu já toquei, é o desprendimento. Porque se houver possessividade, se houver pretensão de domínio da outra pessoa, então o amor vira ciúme. Aquela preocupação ansiosa de que a fonte do amor pode ser perdida leva à pretensão de possuir o objeto do amor. E, por ironia, ao possuir o objeto do amor, quando se tem a escritura do casamento, que vira uma propriedade, não sei se vocês sabem que dizem o seguinte: a certidão de nascimento, em geral, vence aos 40. Depois dos 40, a gente tem escritura, tanto de largura e tanto de profundidade. Porque depois dos 40 até a água engorda. Mas não vou entrar nesses problemas cartoriais. Então, outros mais cínicos sugerem até que, se fosse coisa boa, não precisava de testemunha. Mas, infelizmente, esse cinismo indica muitas frustrações que já ocorreram em relação às relações básicas, como, por exemplo, a do casamento. E se nós não conseguirmos manter nossas juras de amor nem a uma pessoa no nosso nível, eu suponho que Jesus ou a Virgem Maria possam até ser vistos como pessoas perfeitas, mas será que quereriam casar conosco? Então, não é que não exista o homem e a mulher perfeitos, o problema é dar um match, é haver o casamento. Conclusão, é provável que nós venhamos a nos casar com algumas pessoas que estejam, eu suponho, no nosso estágio. Outro dia eu recebi no WhatsApp o amor entre os ouriços, ou porco-espinho. Então, o negócio era mais ou menos o seguinte: tinha um frio de rachado, tinha neve, tinha isso e aquilo. Se eles não se aproximassem, morriam de frio. E se eles convivessem muito próximos, se espetavam. Então, eles já tiveram que aprender a viver numa distância de segurança, que eles estivessem juntos, se espetassem só um pouquinho, mas conseguissem sobreviver ao frio da solidão, porque era difícil manter-se totalmente separado, e aí morriam todos. Eu vou deixar vocês meditando no porco-espinho aí, que é uma maravilha, Mas, se a gente não tiver um certo grau de tolerância com as arestas do próximo, é muito provável que os nossos relacionamentos não durem. O resultado desse processo é que, na possessividade, se estrangula o amor e ele tira férias. Então, onde o elemento de posse aparecer, o amor está estrangulado. E aí depois, por posse, ele também se julga no direito de matar, se julga no direito
de matar o amante, a própria e depois a si mesmo, e aí então a tragédia está feita, matou por amor, sai no jornal, torce, sai sangue no jornal, vende bastante, mas com certeza é o fracasso do amor espiritual, é apenas paixão. Se nós conseguirmos fazer o amor ter discernimento e, portanto, desapego, porque o desapego é fruto também de uma compreensão de que as coisas fúteis não duram. E isso é maturidade. É quando as coisas adquirem substância que realmente elas perduram. E o terceiro ponto, então, é a boa conduta, porque eu tenho que ter uma disposição de autodomínio mental, emocional. O emocional é a ausência de apego, o mental é justamente essa boa conduta. Tem pessoas que amam tanto os seus filhos que aplaudem eles até quando cometem erros. Se o professor for corrigir alguma coisa, o professor é que está errado, o filho está sempre certo. Então, quando a nossa ótica está deformada, afinal, a vidya, ou a ignorância, que é considerada a causa do mal no yoga, e também no budismo e no Vedanta de Shankara, é essencialmente traduzido como uma disfunção ou uma deformação cognitiva, é enxergar as coisas com um ponto de vista deformado ou errôneo. Gosto muito da expressão do Dr. Time, que liga uma pequena hélice, uma pequena turbina na superfície de uma piscina, em cujo fundo teria uma lâmpada. Então, no início, a lâmpada é bem distinguível, mas à medida que a rotação aumenta, aquelas borbulhas vão tomando conta e não... A gente vê uma certa luminosidade, mas não sabe se é a lâmpada ou o que é a fonte. Eu uma vez dava palestras no Espírito Santo, na Praia das Castanheiras, e o lugar era muito bonito, mas tinha vento, pelo menos naquele dia. E na piscina se formavam, claro, quando vinha o vento, uma série de ondulações onde eu via uma luz prateada dançante. Mas eu não sabia de onde aquela luz vinha. Como havia a lua no horizonte e também uma lâmpada de mercúrio, que você sabe, irradia uma luz prateada, eu me perguntava, vem da lua ou vem do poste a luz que eu estou vendo? E só entre uma rajada e outra de vento, quando havia serenidade, Yoga Chitta Vritti Nirodha, quando a mente está serena é que nós vamos conhecer a verdade. Então, de repente, a forma da lua apareceu sobre as águas. E isso é toda a diferença, porque mesmo que não se pague a luz ou queime a energia elétrica do poste, a lua continua independente. Então, faz muita diferença se a luz que há na nossa consciência vem do cérebro ou vem de alguma coisa imortal que está além do cérebro. E essa descoberta só se pode fazer vendo com os próprios olhos na meditação. Então, o samadhi, o êxtase, em grego, estar fora, é um estado de consciência em que nós percebemos por nós mesmos se a luz da nossa inteligência ou consciência é de natureza mortal ou de natureza imortal. E isso muda a nossa vida. Porque toda a perspectiva do que dura e do que não dura e para que distância será o planejamento da minha existência muda completamente. Embora alguns também cinicamente digam que na pior das hipóteses vão descobrir isso na hora da morte. Não faz sentido ficar estudando o pós-mortem em vida. E alguns ainda dizem que ninguém voltou para contar a história, mas todos que voltaram foram alvo de chacota, quando começam a falar do além. Mas muda a perspectiva da existência se eu sei que eu vou viver para a eternidade ou se eu estou vivendo para 70, 80 anos. Porque aí vira uma gincana. Como dizia um amigo meu, a vida é muito curta e parece como se estivesse num banquete sem ter tempo de experimentar todos os pratos. Aí a gente cai num borboletismo existencial para experimentar todos os sabores e a vida acaba antes. Agora, quando a nossa perspectiva é perante a eternidade,
e o nosso alvo é o nirvana, aí o amor começa a florescer com outra qualidade. Volto a dizer, não porque não se amasse antes e agora se ame. Não, algum tipo de amor sempre haverá. Mesmo aquela lâmpada com luz deformada pela hélice ou pela rajada do vento, ainda é luz. Eu não vou dizer que o ser humano não ama, só que o amor pode ficar muito contaminado e ele parece ser causa de sofrimento. O amor nunca é causa de sofrimento. Quando há sofrimento, é porque alguma contaminação pessoal, de desejos desgovernados, maculou o nosso amor. E isso, aos pés do Mestre, se vocês me permitirem fazer uma breve homenagem, põe na prática no parágrafo 51. Na vida diária, isto significa duas coisas. Primeira, que deve ser cuidadoso para não causar dor a nenhum ser vivo. E segunda, que deve estar sempre vigiando por uma oportunidade de prestar auxílio. Essas são as duas condições necessárias. Não causar dor, ou causar a menor dor possível, ou viver de uma forma mais inofensiva possível, se chama ahimsa no yoga. E a segunda é ativa, é proativa, é em favor de um mundo melhor, é em favor de uma solidariedade mundial, é em favor de uma revolução interior, é estar sempre vigiando por uma oportunidade de prestar auxílio. Eu acho que isso mais ou menos desenvolve o nosso tema, mas se houver alguma pergunta, comentário, acréscimo, graças a Deus, a Sociedade Teosófica é uma instituição de liberdade de pensamento, então a palavra é vossa.